Bem-vindo e bem-vinda ao Vitalcast, o programa de inovação, tecnologia, design e negócios do Instituto de Educação e Pesquisa Vitaltech. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta ou nos assiste. Esse é o segundo episódio do podcast do Instituto Vitaltech. Eu sou Marcelo Tumati, hoje serei seu apresentador mais uma vez. Estou aqui mais uma vez com o Piero. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos. E hoje eu estou com dois ótimos convidados, pessoas que são parceiras do Instituto, profissionais, né, que são parceiros do Instituto há longa data e especialistas nas suas áreas. Eu gostaria que vocês se apresentassem, Renata e Fred, e falassem um pouquinho sobre, né, sobre vocês e qual é a área que vocês atuam aqui junto do Instituto. Bom, pessoal, prazer estar aqui. Acho que, além de parceiros de longa data, somos amigos de longa data, né? Nossa, Então, esse importante. nosso encontro é um encontro que acho que, além de proporcionar uma conversa gostosa, a gente vai poder matar um pouquinho de saudade, né? Depois de tanto tempo de pandemia. Bom, meu nome é Renata Loyola, eu sou formada em publicidade, sou professora da UENG, de Divinópolis. Hoje estou na coordenação, enfrentando essa batalha aí junto com meus colegas. Bom, na área acadêmica eu estou fazendo doutorado, também na comunicação, pensando aí, né, em melhorar um pouco mais o nosso atendimento. E junto com a Vitaltech, trabalho na consultoria de branding, que é gestão de marca, no design de rótulo, design de embalagem e identidade visual. Então, acho que hoje é para a gente conversar aqui um pouquinho, né, colocar o papo em dia e aproveitar. Isso aí. Boa tarde, gente. Renata, Piero, Mati. A Renata falou, né? Amigos mesmo. E parceiros de trabalho, parceiros de longa data. Muitas né? histórias. Nas Vários criações cases. dos primeiros sites da cidade, né? Ei. Engraçado como é que o tempo passa. Sou Frederico, sou diretor da 3 Gestão Criativa, uma agência de comunicação com 23 anos, né? Era a antiga Onda 3, né? Passamos por um período de mudança em 2020, juntamente com a pandemia, né? Acabei que fui migrando também o mercado. Sou publicitário, sou administrador, sou pós-graduado em branding e marketing e tô aí, né, para ajudar os nossos clientes, os nossos parceiros a ter uma visibilidade melhor, né? É isso aí. Vamos ver, vamos conversar hoje. Sejam bem-vindos, turma. Perfeito, gente. Quebrar do gelo para mim mesmo, né? Eu queria que hoje a ideia é a gente falar do papel da consultoria, né? Nos negócios, né? Nas empresas, enfim. E com certeza hoje a gente vai ter um viés, né? Nessa conversa, que a gente vai falar da imagem da marca, do posicionamento, de como a marca tem que pensar estrategicamente, né? Essa imagem dela e como nós, como os consultores dessa área, podemos, né, trabalhar isso. Então, a primeira pergunta é isso, né? Como uma consultoria pode impactar uma empresa, assim? Como isso acontece, gente? E acontece? Acontece. Claro, precisa acontecer, né? Eu Precisa acho que, assim, acontecer. que é o foco principal, né? Que essa mudança exista. Lógico que a gente não pode ser hipócrita de falar que acontece 100%, né? Porque o nosso trabalho é feito 100%. Nós destinamos esforços, tempo, né, criatividade, para que entreguemos para o cliente um projeto legal e que ele, né, desenvolva. Mas o trabalho da comunicação tem que ser feito. O que a gente percebe diante dessa fala sua, Fred, é que muitas empresas acham que é só pagar o consultor, não é? Que o consultor é mágico, ele vai chegar ali na empresa, vai trazer uma metodologia e tudo vai se resolver. Que na verdade não é assim que funciona. Quando o consultor ele chega para resolver um problema, a gente acaba tendo que montar uma squad, né? Um time ali. Junto com a empresa, o consultor vai conduzir ao sucesso dessa consultoria, não é isso, Renata? Isso, e tem uma coisa que eu acho que, né, diante dessa história do consultor, da consultora,
É um pouco assim daquela visão de fora, né? É uma pessoa de fora do seu negócio que vem para, Esse de é alguma muito forma, tentar te interessante ajudar. também. Mas acho que tem um lado também que talvez seja mais delicado, é porque para quem está dentro do negócio, para quem está dentro, às vezes, dos problemas, é mais difícil enxergar o que está acontecendo. Então, acho que o consultor ou a consultora vem com um olhar assim, deixa eu entender o que está acontecendo no seu A gente negócio, fala de visão né? holística, né? Você Exatamente. sai fora, a gente consegue, né, observar todas as nuances, né, todas as dificuldades que as empresas elas estão tendo, mas às vezes por causa dos diretores, né, ou das pessoas que estão na linha de frente, querendo ou não, hoje o brasileiro apaga muito fogo, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de trabalhar com japonês e o planejamento deles é uma coisa assim impressionante. Uma empresa para ser aberta no Japão, ela é pensada 3, 4 anos antes, né? E aí você Uau. faz toda a gestão de comunicação, gestão de risco, né? Gestão de um monte de coisa para que 3 ou 2 anos depois ela abra e aí tudo esteja redondo e funcionando perfeitamente, com o público-alvo, com o produto ou serviço, né? Com o time todo engajado. No Brasil, a gente vê muito apagar fogo, né? A gente vai correndo, o diretor vai correndo, tenta resolver isso, tenta resolver aquilo. E o que que acontece? Eles não conseguem ter um tempo para sair fora da caixa e, e ter essa visão. Opa, realmente eu tô. Eles estão tão afobados querendo resolver as coisas, né? Querendo vender o almoço para comprar a janta, que às vezes quando a gente chega e a gente fala, né, Renata, olha, você já fez isso, você já fez aquilo, porque a expertise a gente acaba adquirindo, né? E ele fala assim, nossa, eu sempre tive, Essa eu sempre vontade de pensei fazer nisso, isso. né? Eu até Sempre anotei, planejei. esse dia eu fui num cliente que eu falei assim, é uma coisa tão banal, falei com ele assim, você já fez um pós-venda do seu serviço? Você já visitou um cliente? Revisitou um cliente? Você já procurou saber o que que o seu cliente achou do seu serviço, achou do seu atendimento, achou do seu produto? Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, você acredita que eu anotei essa semana isso pra me semana. Pra fazer fazer? isso. Mas não consegue, porque é Tem fogo tempo. demais pra pagar. Tem Eu acho tempo. que tem um lado também disso que você tá falando, Fred, que é muito da realidade da consultoria, né? Assim, não tem muito segredo, não tem muito mistério, né? O que existe, na verdade, é isso. Olha, às vezes são coisas simples que o empresário, seja ele pequeno, empreendedor, médio empreendedor ou grande, precisa pôr em prática. Então, às vezes, assim, hoje a gente tem, né, referências para poder estudar, para poder entender os processos, mas a consultoria vai ali e fala assim, vamos fazer, né, vamos pôr em prática, Sim. porque também, se não der o primeiro passo para fazer, não adianta esperar o momento ideal para fazer, né, na nossa vida, também não tem Não. jeito, é um passo de cada vez e vamos começar. Acho que é um Exatamente. pouco disso, né? Um exemplo prático foi uma consultoria que eu dei recentemente para uma empresa que eu fiz um treinamento de gestão de mídia. Então, ali dentro da empresa tem uma mini agência, tem um designer, tem uma pessoa que escreve os conteúdos, tem um cara que faz vídeo, capta imagem. Muito legal a estrutura. No As entanto, houses, né? eles não têm um processo, eles não tinham um processo, na verdade. E aí eu trouxe o processo validado já com outras pessoas, né, que participaram dessa consultoria. E aí a gente, semana a semana, conduzindo essa consultoria e ela entendendo o processo e as perguntas que ela me fazia durante as sessões não tinham nenhuma conexão com aquilo que ela estava fazendo. Em resumo, ela não sabia o que ela estava fazendo, né? E aí, quando ela trouxe para mim o planejamento, ela usou a metodologia que eu apresentei dentro de uma plataforma, que no caso era o Trello. Aham. Só que ela fez isso no papel. Ela trouxe uma foto do papel, né, que ela tinha escrito ali com as datas, os pilares de comunicação, tom de voz. E aí eu perguntei para ela, como que você vai conduzir esse trabalho em equipe? Você vai apresentar esse papel para o seu diretor, para ele aprovar, porque lá dentro da plataforma tem um botãozinho para a pessoa aprovar ou pedir uma alteração. Então, essa mentalidade, esse mindset, que as pessoas têm um pouco de dificuldade quando o consultor entra para trazer uma solução que, na visão da empresa, dificulta o processo. Que a gente tem que mudar essa mentalidade também, não é isso, Tomate? Perfeito, demais. O consultor, então, a consultoria, né? É esse olhar de fora, né? Sim. Olhar, quer pegar essa distância mesmo. Você É. olhar o problema de longe e longe. identificar
potências ou a coisas que não estão ali, né, na superfície, né, que estão ao longo. Eu brinco até muito com os clientes sobre consultoria, eu falo assim, gente, parece que é o seu melhor amigo dando os toques Palpite. pra sua namorada, ou possível. E aí ele consegue enxergar, Sim, né? Porque ele tá de fora, ele não tá vivenciando aquilo Uhum. profundamente. sim. Então, olha, eu acho que é isso, eu acho que é isso. E às vezes Direcionar o o cliente, caminho. e às vezes o cliente ou o amigo, ele tá tão aprofundado que ele não consegue enxergar. E aí você fala e ainda ele reluta ainda. Não, mas Mas é eu um tô fazendo a desafio. estratégia certa. E a gente vai chegar num assunto que é esse, justamente. Ter esse olhar de fora, há aquele consenso que a gente estava dizendo, né, no início, que a conversa antes, estava falando, na verdade, que as consultorias normalmente são muito, já tem um enviesado, né, na área de financeira, na área contábil, mas como é que é a gente ter esse olhar, tentar levar soluções na área de imagem da marca, de branding, de comunicação, da área digital? Vocês acreditam que tem a mesma recepção que aos outros tipos de consultoria? Não. Então, eu acho que, primeiro assim, eu acho que historicamente, né, a palavra consultoria, ou a figura do consultor, da consultora, estava aí muito ligado a esses, né, o que antes era pensado como os pilares de uma marca, de uma empresa. É a gestão financeira, é a gestão administrativa, né, e talvez realmente no olhar do pequeno, olhar do empresário, a consultoria vem falar sobre isso. Ela vem falar sobre isso, né? Mas esse olhar, quando a gente está trazendo aqui no linguagem mais prática, que é um olhar de fora, e claro que um olhar mais do que um amigo que conhece essa namorada, né, Fred? É um amigo que conhece, ele tem domínio sobre o que ele está falando. Então, além disso, eu acho que a gente começa a tentar entender que dentro da empresa, dentro de uma marca, né, ou dentro de um pequeno negócio, a gente gostaria de ter várias opiniões certeiras sobre tudo, né? Bom, queria saber sobre a luz, queria saber sobre o cardápio, queria saber. E não existe uma pessoa que vai saber sobre tudo. Então, quando a gente pensa não, impossível, né? ChatGPT sabe. Mas só se a gente alimentá-lo. Certas coisas. Só se a gente alimentá-lo. 2021 pra frente. Mas a gente precisa de pessoas experientes, com expertise aí, para alimentar o chat GPT. Então, também ele sozinho, ele não vai saber, não, sozinho. né? Mas eu acho que vem um pouco desse lugar. Então, a partir do momento que você vê que é importante, né, pensar em todos os detalhes aí da marca, ou da empresa, ou do negócio, bom, peraí, isso aqui, quem pode me ajudar a pensar na vitrine da minha loja? Quem pode pensar aqui, né, junto comigo, ou quem pode me ajudar aí com esse olhar externo, a pensar se a minha marca, se a imagem da minha marca, seja a imagem gráfica lá, né, o layout, se ele está realmente compatível com o que o mercado pede hoje. Então, a partir daí, eu acho que é um olhar para os negociantes, né, para os empresários começarem a perceber assim, peraí, então eu posso ter uma consultoria dessa área? Não só pode, como deve, Uma área né? específica, não é? Exato. Pra também não usar um mudando consultor. muito, né? É porque eu vejo que tem consultores mais generalistas e tem consultores específicos, né? A gente estava Sim. trocando uma ideia aqui antes, que tem consultores para te ajudar a resolver um problema muito específico dentro do seu negócio. E é interessante você ter essa visão ao contratar um consultor, porque se você contrata um consultor que é especialista em uma área e ele não tem muito conhecimento em uma outra área, ele pode tentar te ajudar, mas, no entanto, talvez ele não vai ser tão assertivo. Claro. Acabou que a consultoria, né, e voltando à pergunta, a consultoria ficou muito estigmatizada nessa questão de, a Renata falou assim, de financeiro. Sim. Né? Então, quando você, a partir do momento que eu falo assim, vamos fazer uma consultoria, é intrínseco o cara pensar assim em financeiro, né? Em ver DRE, em ver balanço, em ver markup, em ver um monte de coisa. E hoje a gente está vendo que não é. E existe sim uma dificuldade muito grande de termos a mesma receptividade, a mesma abertura Uhum. do que um consultor mesmo, né? Financeiro. Eu acho que, eu acredito, na verdade, que essa cultura na consultoria, vamos falar assim, que a nossa consultoria se resume à marca, né? Tanto a imagem, como a presença, como o posicionamento, como, né, o produto dessa marca, que fala sobre a marca, enfim. Mas a gente está falando de uma área que, normalmente, os empreendedores, que é muito o nosso universo, começam de forma
amadora. É. Sim. E ele não consegue mensurar que a marca dele participa do... Não, ele não Do tem, processo ele não tem noção todo, né? nenhuma. Claro. Ele acha que não precisa mudar, Não. Aham, porque já tá ganhando. aham. O que vai me trazer a mais eu Por mudar? isso, a consultoria financeira ela é muito ainda presente, porque o Isso. cara ele consegue ver, opa, está entrando e não está entrando dinheiro. E o nosso trabalho que é intangível, né? Que é um trabalho a de médio, brand, né? longo É. prazo. É, Não tem como grandes mensurar a marcas aí, facilidade. É. Grandes marcas aí, elas são construídas, a gente tem a pessoa sentada no sofá, ela tem a pseudo-impressão que uma Apple da vida, ela surgiu do nada. Ela revolucionou o mercado do nada, né? Mas ela não surgiu do nada. Foi muito tempo pensando nisso. O cara fez outros protótipos, outras coisas, né? E aí ele foi chegando até a marca que ela tem hoje. E aí a gente estava conversando, né? O quanto é importante hoje a marca, né? Uhum. Junto Uhum. com o financeiro. Hoje a Apple, ela se vende por causa de marca. Ela, lógico que ela tem um produto Tem seus bom, diferenciais. né? Ela tem um Claro. produto bom, Sim. mas hoje, se você colocar no brand equity, o status hoje da marca, ele é muito maior do que Status quo, né? o empresarial. Sim, do que todos os outros fundamentos, né? E aí a gente vem, o quanto é importante uma comunicação bem feita, Isso, o quanto é importante uma comunicação planejada com prazo. Cara, isso é muito interessante. Até lembrei do Simon Sinek, o Simon Sinek, que ele fez uma análise sobre o Golden Circle, o Círculo Dourado, né? E ele explica nessa pesquisa por que as pessoas iam para a fila da Apple, dormiam de madrugada para comprar o primeiro iPhone e não iam para a fila da Samsung. Uhum. Sendo que um iPhone era 2 vezes ou 3 vezes mais caro do que um Isso a gente vê telefone até Samsung. hoje. Não é né? o primeiro, não. A gente tá no 14º. No entanto, se eu não hoje me engano. é Hoje o cara digital. dorme ainda. Hoje é digital. É. A Apple abre uma pré-venda, né, de forma muito bem sucedida, inclusive após seu evento. A pessoa faz uma pré-compra ali daquele produto. Mas as pessoas não dormem mais, né? Elas pagam mais caro. Alguns pelo status, outros pela segurança. Então a gente entende que a Pelo marca. amor do... Não, eu Pelo não. quê? Não posso É. entregar isso aí. Peraí. Mas aí que a gente entende o valor da marca, né? O tanto que a marca ela impulsiona as vendas no mercado, né? E para criar esse branding, essa marca, né? Realmente as pessoas procuram por uma consultoria especializada, que é o caso da Vitaltech. Claro. Justamente. E é interessante, nós estamos falando aqui de Apple, de Samsung, né? Mas nós estamos no estado, né? Me desculpe os outros estados, mas nós estamos em Minas. Nós temos várias pequenas Apples na nossa região, Santa né? Rita de Sapucaí. E aí, Polo. pensando um pouco nisso também, como esses pequenos empreendedores, principalmente eu tenho atendido muito empreendedores aí da zona rural, café, Muito queijo, delícia. geleia, Que delícia. só demais, coisa, né? só Pão de queijo coisa. congelado. Adoro. Que as pessoas fariam fila. Cachaça, velho. Só pelo Cachaça. cheiro, né? Só pelo cheiro. É. E eu acho que a consultoria, né, na nossa área, e tentando já fazer um pouco um link aí específico com o nosso trabalho, e também para ficar mais claro, né, para quem está aqui nos ouvindo, que o que, né, de repente, esse pequeno empreendedor, esse pequeno produtor pode fazer dentro do universo dele, é se aproximar desse ideal, né? De pensar assim, Sim. bom, a gente vê grandes marcas fazendo isso com uma equipe sensacional, com investimento grande. O que será que eu posso fazer aqui dentro do meu universo? O que eu aqui, né, na minha zona rural, fabrico, crio as minhas vaquinhas, tiro meu leite, faço meu queijo, mas isso para mim é tão comum, né? Porque pro empreendedor, pro produtor rural, principalmente, isso é muito comum, isso é o dia a dia dele, Sim. né? Mas isso vai ter valor pra quê? Né? Às vezes é isso, né? Voltando um pouquinho ao início da conversa. Ele tá tão dentro ali do hábito, do dia a dia dele, do trabalho dele, Às vezes até cultural também, né, acha Renata? que isso é nada. E muito pelo contrário, né? A gente vê que são, principalmente nesses valores que o próprio empreendedor tem, que o próprio produtor tem, é que a gente vai ter ali, né? Fazendo um link aqui, essa pequena Apple, né? Esse olhar assim de falar assim, poxa, será que alguém viria até aqui na minha cidade para comprar meu queijo?
ou se viria, né? Se pensar aí no nosso queijo Minas artesanal, nosso queijo da canastra e de diversas regiões aqui de Minas, né? A gente tem produtos que são, né, ganhadores de prêmios em todo lugar do mundo. Então, acho que também é isso, né? Assim, a gente não precisa pensar, às vezes, por mais dos exemplos que a gente tem, são exemplos, né, midiáticos, porque às assim, vezes eu acho que mais fácil, né? a gente fala dessas formas assim. Eu também, às vezes, até condeno. Mas você vai falar de uma Coca-Cola, né? Às vezes um cara vai fazer uma palestra e fala da Coca-Cola. Para quem já conhece do mercado. Uhum. É chover no molhado, porque a gente sabe. Mas, às vezes, fica mais lúdico a gente fácil, né? falando disso, porque ilustrar. hoje o cara usa isso. Uhum. Né? Ele usa. E aí a gente pode falar de carro. Por que Claro. tem gente que compra carro tanto e ou caneta, ou relógio? Com certeza. Né? E por que não pão de queijo? E por que Aham. não cachaça? E por que não café? Uhum. Então, doce. Temos também no sul de Minas lingerie. Lingerie, Uhum. tricô. Tricô. Então, assim, Eu vi- pedras preciosas Sim. no Noroeste. Então, Eu vejo sobre o impacto da consultoria, né, no ecossistema empresarial, é que o consultor ele tem um olhar de sniper, né? Eu tava ouvindo um podcast, eu sou amante de podcast, gente. Daí, sobre LinkedIn para negócios. Daí, a pessoa que estava lá comentou sobre você vai ser o Rambo ou você vai trabalhar como sniper? Eu comecei a pensar, cara, que analogia fantástica, né? Tipo assim, você vai ser um cara brutão lá, trabalhando de qualquer forma, ou você vai dar um tiro certeiro, fazendo uma estratégia através de uma consultoria especializada. Então, ela vai te conduzir a um sucesso, não é isso? com Acho certeza. que é isso Um mesmo. dos benefícios que a gente pode dizer que esse tipo de consultoria na imagem da marca, no posicionamento da marca, pode trazer para o negócio, é o empresário entender que ele é muito mais do que o produto que ele entrega. Sim, com Claro. certeza. A marca dele pode ter uma história, igual você começou a certeza. comentar dessa fazendinha, já comecei a Não imaginar é? que mensagem que ele vai trazer de posicionamento para a marca dele, para as pessoas comprarem esse estilo de A gente tem que vida. ter um cuidado com as histórias, né? Sim, Porque na com nossa área certeza. também tem histórias também que são Inventadas. totalmente. Então, a gente- Aí a gente Tipo chegou num outro Papai Noel, né? assunto. A nossa consultoria, nosso trabalho, assim, ele tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Sim. Notícias bombásticas, Sim. né? Gurus. Cases que dão certo, É. gurus, mudanças tecnológicas o tempo inteiro. Como é que a gente leva isso? Fala em mudança tecnológica. Aham. Pode ver. O Pierre acabou de falar de. Eu ouço muito podcast. O podcast hoje é uma mudança. Exato. Se a gente pegar, o podcast já existe há quase 10 anos. Cara, eu É. ouço podcast há mais de 10 anos, inclusive até indicar um podcast, Café Brasil Podcast, com o Luciano Pires. Cara, esse cara já me fez chorar em podcast. Mas olha. Esse a cara é fantástico, mudança, velho. A Sem brincadeira. disrupção que virou um podcast. Sim. Com certeza. Ela nivelou. O que eu percebo hoje? Ela nivelou um bate-papo com uma mídia tradicionalíssima. E é democrático, né? Democrático. Olha pra você ver. E aí, hoje, em vez de você só escutar, você vê, escuta. Você Participa, interage participa, agora. participa. Tem como deixar interage. comentários, viu, gente? Perguntas aqui de baixo, ó, no Spotify, YouTube também. Comentem Então, assim, aí. a Faça suas tecnologia, perguntas. ela é fundamental, hoje, principalmente, para as marcas. E mesmo que seja um senhorzinho lá, né, do interiorzinho, ele tem que ter um pouco de tino. A gente sabe, E aí né, você chegou no eu e a ponto. Renata, a gente... Como é que leva essas mudanças, essas novidades para a consultoria, para a nossa realidade? A gente tem que mostrar para eles, porque isso é vital. Isso é vital. Mudar É é tec- vital? Mudar é vital. É vital. É Exatamente. vital. Vital para hoje, para uma. Vocês já imaginaram hoje uma empresa sem nada? Sem ter um Instagram? Sem mídia, sem site, ter um sem site, fotografia, sem sem- catálogo. Não Tem tem vezes jeito. ainda que eu chego para fazer, às vezes, um trabalho, um job para um cliente, e falo assim, "Olha, até hoje eu não tenho site." Eu olho pro cliente e falo assim, mas em 2022, 2023, o cara não entendeu Fred, o mas o mais poder incrível do site, cara. é o cara chegar e falar assim: não quero mais um site, porque eu tenho Instagram. Ah, não, Aham, não, esse é o banal. Cara, Não, eu não preciso porque eu já tenho Instagram, eu tenho um Facebook, eu tenho uma página de Facebook. Aí o cara não Exato. percebe que tem SEO, Não. o cara não percebe que ele pode trabalhar com Google Ads, o
cara não percebe que ele pode Banido do Instagram, É, por com exemplo. O certeza. Instagram pode acabar amanhã. E aí, Inclusive, acabou. saiu aí a pérola que o TikTok ia acabar. Alguém anunciou isso aí em uma rede social que, na verdade, é o Hello, né? Que tá acabando, né? O TikTok. Anunciaram isso no TikTok. Então, assim, na verdade, a gente não sabe. O cenário é muito incerto. Então, depender de uma rede social para sua empresa sobreviver não é Com o ideal. É. Inclusive, eu trouxe uma dica sobre isso no momento do especialista. E Assista hoje até em o fim. dia, Tá dando dica É, há já tô muito dando tempo. spoiler. e hoje em dia, às vezes o cara nem preocupa, e a gente tá falando de comunicação, mas a gente tem que falar até do trabalho mesmo, do comunicador, né, do publicitário, ou do marqueteiro, como eles gostam de ser chamados. É que às vezes o cara hoje pensa que ele já tem um Instagram e tem um WhatsApp e ele não Tá precisa de ótimo, mais nada, né? Então, não, isso aqui vai fazer eu sobreviver por muitos e muitos anos, cara. E lê do engano. É. Eu fiz esses dias uma campanha para uma empresa que eu fiz quase todas as mídias. E a mídia que mais deu resultado foi panfletagem, cara. Olha pra você ver. Indicação, É. Cara, boca a boca. marketing viral. Você ter um atendimento especializado, um atendimento humanizado, você ter um produto fiel com a proposta que Ou até você robotizado, né? Então, Porque eu também acho não que- adianta ter um. Sim, Só um parênteses, claro, não adianta claro. ter um atendimento humanizado que demora 5 horas para Sim, responder. Sim, claro. Coloca um isso é robô. verdade. Não, o que eu Mas acho tô que falando assim, talvez até um tenha- atendimento tete a tete, né? Sim, até o telefone tradicional Sim. também, né, gente? Eu acho que um pouco, assim, talvez disso que nós estamos falando aqui agora, né? Acho que nesse processo, né, respondendo um pouco a sua pergunta aí, Tomate, é o que o consultor e a consultora vai ajudar. Porque é isso mesmo, assim, né? Às vezes existe uma ideia, né, generalizada aí no mercado de que o Instagram ele é suficiente para atender todas as demandas para o seu consumidor. Claro, ele vai ter sempre a sua parcela, né? Eu digo também como consumidora, para você fazer diversas coisas. Mas acho que o papel do consultor ele vem muito nisso, de falar assim, peraí, vamos tentar entender melhor quem que é seu público. Porque às vezes o seu público vai olhar no Instagram, mas ele quer o contato direto com você. Você tem que Ele entender a quer- persona, né? Não adianta nada Exatamente. você É isso aí. fazer um produto pensando já numa rede social, mas que às vezes a persona não tá lá na rede Não tá lá na social, rede ou social. não utiliza a rede social como a gente acha, ou como nós utilizamos, né? Às vezes a gente se coloca, eu falo assim, a gente tem que ser empático. A gente tem que se colocar no lugar do cara que vai comprar um queijo. Sim, com certeza. Como eu vou comprar esse queijo? Eu vou comprar esse queijo pela internet? Será que ele vem bem Pode embalado? responder? Sabe? Nossa. Então, assim, a gente tem que. A consultoria, ela tem que. Eu entendo que ela tem que levar toda essa parte tecnológica que você não consegue ficar mais sem, né? Mas a gente tem que falar também, mostrar pro cliente qual é a persona, né? E às vezes criar uma outra persona para um produto um produto específico, né? Uma entrega específica. E aí, sim, a comunicação vai fazer valer a pena. Eu acho que a gente não pode perder de vista, a gente enquanto consultor, né? E de alguma forma, quando a gente fala dessas tecnologias ou dessas novidades do mercado, ou de ferramentas, de tudo isso, na verdade, para a nossa área, né, na consultoria, isso serve para a gente aproximar o cliente do público dele. Sim. A gente não pode perder isso de vista nunca. Então, se de alguma forma essa persona está ali, ou se essa persona para algum produto novo que ele quer lançar, ou até mesmo como uma experiência, pode estar em outros canais, pode estar em outra ferramenta, pode estar na panfletagem, o consultor, ele tem, de alguma forma, não só o olhar empático, mas essa, no meu ponto de vista, é essa obrigação de pensar assim, peraí, vamos avaliar direito, né, o que dessa tecnologia que hoje está disponível, que eu acho que isso é fundamental, porque realmente, às vezes, pequenos empresários não têm noção do que cada uma desses caminhos podem fazer pelo negócio dele, né, às vezes pequenas coisas, ou até mesmo, né, pensando aí na comunicação tradicional também, o que ela pode atender nessa consultoria. Então, acho que existe esse lado que é mesmo um olhar de fora, mas um olhar especialista, um olhar que tem esse know-how para entender de todas as ferramentas que existem no mercado, de todas as tecnologias disponíveis, o que realmente pode dar mais certo para esse cliente, né? Eu vejo em relação aos canais, é que, por exemplo, vou montar alguma coisa, tenho que ter um Instagram? Não.
Não Você não tem que ter um Instagram. É. Depende, seu público está no Instagram. Claro. Exemplo, uma empresa da área de automação industrial que está no Instagram, investindo muito no Instagram. Qual que é o Poderia melhor estar no canal? LinkedIn, Deveria estar poderia no estar LinkedIn. Google. Inclusive, consultoria que eu dei recentemente, falei isso com a empresa. Olha, vocês estão usando muito o Instagram e o seu público não está no Instagram. Ainda, não tá, né? É. Tipo, Ele tá, mas o cara que tá ali, ele tá querendo distrair a cabeça, ele não tá querendo ver nada sobre máquinas. O e- diretor etc. tá no Tá Instagram, né? O interessado, às diretor vezes, de uma Tá, empresa ele que tá. pode ser um possível cliente, ele tá lá. Mas não é o melhor canal. Comprador, mas não é. Pode ser que ele esteja ali, claro, né? Todo mundo tem hoje praticamente. No entanto, o melhor canal para divulgar os seus produtos e serviços é o LinkedIn. É um Ele trabalha, site. inclusive, com grandes empresas. Uhum. Grandes empresas. Então, automação industrial, né? Você pensa em empresas de capital muito alto. Então, o LinkedIn é ideal. E-mail marketing é ideal, porque o cara vai abrir o e-mail todo Todo dia. dia. às vezes é o status do WhatsApp é o ideal. É. Onde não tem Exato. métrica, não tem, É. não tem Às vezes Justamente. é participar de um evento, né? Participar de um Eventos, workshop, é. participar Uma ali de uma feira. conferência, de uma feira. Cara, Isso não pode estar desassociado. Isso também, a Sim. gente também tem que, de alguma forma, tentar mostrar que todas essas, talvez, esses caminhos aí mais tradicionais também hoje foram reformulados com a tecnologia, né? Você não está ali só por estar, você está ali com um objetivo muito claro. Você está ali principalmente para se apresentar, tentar fechar algum negócio. Então, eu acho que a consultoria ela vem muito nesse lugar, né? De tentar Justamente. mostrar melhor tudo isso. você falou um negócio interessante que é o status do WhatsApp. Quem que tá ali no WhatsApp? Pessoas que conversam com você no WhatsApp. Sim. Quem está no Instagram? Pessoas que estão no Instagram. Uhum. Claro que pode ter as pessoas nos dois lugares. No entanto, quem você fala no dia a Hoje dia a gente tá pode quase ver o seu multi, né? status no WhatsApp. Daí faz um teste. Posta uma imagem e a mesma no status do WhatsApp. Você vai entender que os seus leads estão ali te observando, seus clientes estão ali te observando. Faz um teste. Aí quando você vai para o Instagram, você vê quem que tá te acompanhando. Sua tia, sua namorada, seus amigos de escola. Daí você vai entender qual o conteúdo que eu vou postar em determinada rede, em determinado Uhum. canal. Uhum. Eu vejo que a consultoria, trazendo um pouco o que o Fred disse sobre a persona, é importante entender onde essas pessoas estão e quais são os veículos de comunicação que elas consomem conteúdos diariamente. E a consultoria tem base técnica Porque nós para somos provar ajudar a isso. fazer essa baseados com avaliação. tudo, É, né? Exato. claro. Todos os veículos de comunicação, hoje a gente é multi, né? Uhum. Uhum. Hoje a gente ainda não deixou de ver televisão, porque ainda vê. Com o celular Gente, na mão. É. A gente não deixou de escutar rádio, porque a gente escuta. Uhum. Né? A gente tem aí Verdade. as redes sociais, aí eu olho, hora eu tô no Instagram, hora eu tô no Facebook, hora eu tô no TikTok, hora eu tô no WhatsApp. Mas dessa persona que a gente tem que montar, temos que saber aonde essa pessoa fixa mais. Né? Se esse perfil está certo pra gente fazer essa divulgação. Ainda tem Esse é o uma trabalho da questão disso, de nós também estarmos nesse lugar multi enquanto consumidores, né? É porque, às vezes, a gente tá ali no WhatsApp, ou a gente tá no Instagram, ou a gente tá, não vou falar no LinkedIn, mas em alguma plataforma, mas a gente tá para distrair. A Sim. gente não tá afim, às vezes, de olhar alguma coisa Isso. para o consumo. Então, até isso, né? Talvez, assim, o consultor ainda tem esse processo, que eu acho que é um processo que talvez a gente não tenha falado aqui ainda, que é da pesquisa, né? Sim, De falar é assim, vamos ver onde é que importantíssimo. esse público está, e pensando não só como ele está enquanto lazer, que eu acho que é um caminho também, mas onde ele está procurando esse tipo de informação. Às vezes eu quero saber mais sobre automação, eu vou buscar só no site, eu vou buscar no próprio Google, eu vou buscar em alguma ferramenta específica. Talvez é o último lugar que eu vou procurar. É no Mesmo tendo a Instagram. minha rede social ativa no Instagram, vai ser lá, né? Então acho que também cabe esse outro momento, talvez anterior na consultoria, Com certeza. que é da Renata. pesquisa, de falar assim, vamos tentar observar, né, assim, com os seus públicos aí, onde eles preferem ver determinados assuntos, É, né? eu falo muito o quão importante uma pesquisa é. Um A diagnóstico de pesquisa, mercado. a pesquisa diagnóstico. para uma empresa, ela tá. Eu sempre falei isso, eu acho que eu já falei até lá na agência. Uma pesquisa, ela tá para uma empresa como um check-up nosso. Com certeza. É um diagnóstico Né? mesmo, né? Se a gente não É. tá legal, você tá sentindo alguma coisa, a primeira coisa que você vai é no médico, um consultor. Uhum. Isso. Mas aí, Segundo, Fred, o seu consultor te manda você fazer um check-up. Isso. É. Consultor ou médico pega o seu check-up e avalia, olha, você tá com deficiência disso, você tá com deficiência daquilo, vamos fazer isso. Então eu falo que uma pesquisa,
e que raríssimos, mas é muito raro. Eu posso falar quase Investe. ninguém faz. É numa pesquisa. É quantitativa, qualitativa. Porque aí a gente vai ter esses dados. Vocês É, estão e o falando que consultoria é ciência? consultoria é É ciência. é. Exato. É, Então, é A dentro gente desse tem, dentro contexto, da... Pode... dentro desse contexto, trazendo um pouco do que o Fred, para não sair demais do tema, existe a jornada de compras do consumidor. Claro. Então, essa pesquisa, esse diagnóstico faz essa análise criteriosa. Então, essa jornada de compras é o quê? É o funil. Uhum. É o Sim. cara que te liga, que manda o WhatsApp, como que é o relacionamento da sua empresa com essa pessoa que chegou pedindo uma informação, que mandou uma pergunta ali na rede social. Então, é toda essa jornada até a entrega do produto até a casa Mas da aí, pessoa. Bira, eu acho que a Uhum. pesquisa, ela é até um pouco antes dessa jornada. Né? A pesquisa... Mas aí a avaliação do mercado como um todo, É, mercado potencial. a pesquisa, ela pega toda essa questão do cliente, né, do da Público-alvo. equipe, Público. porque o que acontece Acho que muitas pode ser uma das pesquisa vezes... até mesmo com o próprio empresário, Fred. Sim, Com empresários, às vezes a gente. Eu citei alguns exemplos aqui, né? De empreendedor rural. Mas quando a gente vai, às vezes, para uma pequena ou média empresa, que você tem uma equipe de vendas, que você tem uma equipe de pessoas que trabalham com você, é importante, né, também para o consultor entender como que as pessoas que estão lá dentro da empresa enxerga, conseguem né? se enxergar, enxergam a marca onde ela Eu falo trabalha, isso. a empresa onde ela trabalha, né? Essa questão da jornada do cliente é, isso, né? É perfeito. Agora, existe essa também no próprio lugar de trabalho, né? Sim. Porque, talvez para complementar É. mesmo, né? Eu falo assim, pesquisa é importantíssimo. E principalmente você entender e conseguir digerir, que também é muito difícil, o feedback. E assumir, Essa né? é a E realidade. assumir o Essa, resultado da é. pesquisa. Tipo, Quando ó, a- é isso aqui. É isso aqui. Quando eu E aí- aplico uma pesquisa, eu falo pro cliente, ali vão ter pontos fracos, defeitos, coisas críticas. Não leve pro lado pessoal. É, Não, com isso certeza. eu falo com os clientes o seguinte: são nesses lugares que tá o seu Raiz, maior É problema. a raiz do Então da você tem questão. que entender isso, você tem que digerir isso. E aí eu falo assim, crítica é crítica. Você vai levar ela para algum lugar, né? Que leve ela para positiva ou construtiva. Porque, eu recebi uma crítica negativa. Cara, crítica é crítica. É. Você tá se levando para negativa. Então, quando a gente pega, e aí eu gosto de fazer assim com ex-clientes, porque o cara vai meter a ripa, velho. Uhum. E lá vai ter lá, o cara não me atendeu bem. Aí entra a jornada. É. Aham. O que aconteceu? Aí a gente vai, depois dessa pesquisa toda, né, depois desse check-up todo, a gente vai começar a Encontrar os gargalos. Que as às vezes é na calmas, jornada da é. compra. buscar E aí uma você solução pra vem- isso aqui. E aí você É. vem para a jornada. Então vamos montar uma jornada para que a gente minimize isso que chegou de ruim. Aquilo ali chegou bom, então, opa, vamos continuar. Mas a maioria dos clientes, né, Renata, é impressionante. Acho né, que Tomate? existe Sim, esse o lado que eu acho tal que é do- importante. Eu apresentei uma pesquisa Dói. para um Dói. cliente em Passos Dolorosa. de rastreamento veicular. A empresa do cara é fantástica. Na hora que ele falou comigo assim, no nosso briefing, ele falou assim, olha, minha empresa é perfeita, a gente tem isso tudo, nossa equipe comercial é assim, nós fazemos assim, a gente tenta atender o cliente da melhor forma possível. Mas quando chegou a pesquisa e eu peguei 20 ex-clientes e os caras falaram, na hora que eu cheguei, eu não sabia se ele estava nervoso, estressado, se ele realmente não estava acreditando naquilo. Ele chegou ao ponto de querer ligar para pra falar assim, cara, como assim? Aí É, quebra mas- o sigilo da pesquisa. Mas É. aí eu falei assim, olha, aí eu falei com ele assim, ó, tenta levar isso aqui tudo pro lado construtivo. Pô, é isso. Né? E é um Esse mal feedback que você necessário, tá né? recebendo. É melhor ter um feedback de algo negativo do que você nunca saber. Com Se você certeza, nunca exato. sabe o que aconteceu, qual foi o problema, você nunca vai conseguir melhorar, você nunca vai sair desse lugar. Então tem muito mais chance de você repetir aquele erro. Às vezes é uma coisa tão pequena, É né? tipo a teoria pensa do no Alice processo nos Países das Maravilhas, né? Tudo tá perfeito.
Tudo tá perfeito. Não existe, Não né, existe. gente? Não existe isso. E aí você nunca vai aprender, É ilusão. né? Porque E- você não quebra a cara. Eu falo também com os clientes. É nas dificuldades que você vai mexer. Porque Com quando certeza. uma empresa tá bem, por mais que ela não esteja, mas pela visão do cliente, porque ele tá dentro de uma caixa, ele não consegue ter uma visão holística, né? Ele acha que tá bem. É o caso da Americanas, né? De Justamente. repente, Então. Americanas Magalu, aconteceu tudo aquilo e aí? É, Tava tudo ótimo, É. né? Não tá mais. certeza. Já Com não certeza. estava, na e verdade. é É, impressionante, com a certeza. americana é a segunda vez, né? Tipo, ele não aprendeu com a primeira. Pois é. Consultoria não Pô, funciona. não, pode ter funcionado, mas aí foi a primeira coisa que a gente, né, a pergunta assim, funciona? Cara, funciona se você executar. É. E principalmente, acho que Se executar você não executar, não vai funcionar. e executar e repetir, né? E repetir. Porque tudo muda. O mercado muda, as pessoas mudam, É. o seu produto pode mudar, e dependendo do produto, ele deve mudar. Mas se você achar que por toda a sua vida, daquele jeito, você vai continuar, né, com a mesma felicidade, isso não vai acontecer. Isso não acontece na nossa vida, né, gente? Não, Não tem jeito. Os Então, hábitos de consumo mudam. 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 Pessoal, fazendo um resumo então do que a gente falou que o consultor, ele é um cientista, ele pesquisa, ele tem um papel de educar o cliente, né? Igual a gente falou, Catequizar, né? as várias Sim. tecnologias, mídias, a informação tá para todo mundo e a gente tem um papel às vezes ali de instruir o cara, mostrar para ele qual é essa funciona, né? Educar Sim. mesmo, né? Um papel de desmistificar às vezes várias coisas. É complicado. E eu acredito que tem várias pessoas assistindo pensando assim, nossa, uma consultoria é impossível ter uma consultoria, né? Deve ser caro. Não. Queria que a gente deixasse agora no final essa mensagem, assim, né? Que a consultoria, ela é acessível, não é? Claro, e outra coisa que eu acho que é interessante pensar nisso, a consultoria, ela é do tamanho que você quer. Por exemplo, olha, eu consigo hoje fazer uma consultoria, né, para me ajudar nesse sentido. Então, eu contrato um serviço para me ajudar naquilo. Não, eu quero fazer uma consultoria que me acompanhe aí por um tempo maior, 1 mês, 2 Sim. meses, 3 meses. É modular, né? Exatamente, porque a necessidade, é claro que às vezes o consultor, ele pode até depois, que acho que é o nosso caminho também, né, o processo de indicar, olha, a partir disso que você já fez, seria interessante você dar continuidade, porque é a mesma coisa. Não adianta eu fazer um check-up hoje e daqui 30 anos falar assim, mas eu fiz há 30 anos atrás o check-up. O que aconteceu que eu infartei? Não é assim, né? As coisas vão acontecendo a cada dia. Então, é claro que acho que dentro da possibilidade de investimento de todo negociante, de todo pequeno empreendedor, tem que ter ali uma reserva, mesmo que seja pequena, para uma consultoria com uma certa frequência. E aí, né, ele vai tentar se ajustar ao que é possível fazer. Não existe essa história de que consultoria não é para mim. Não existe. Toda consultoria vai conseguir te atender dentro do que você der conta de investir, né? Justamente. E o cliente, ele tem que entender que tudo é investimento, né? O cara investe em um monte de coisa e às vezes ele falta um tchan, aquele estalo, aquele... Um ajuste, pequeno ajuste. E às vezes uma visão de fora vai conseguir corroborar bastante para desenvolver, Para o né? Ou sucesso. vai fazer a coisa Vamos da recalcular essa organização rota andar. aí um pouquinho, Então, eu né? acho que Às é vezes. super tranquilo, né? Ah. Vamos fazer consultoria, gente. É. Bora fazer. E eu acho que É até isso aí. momentos como esse, desculpa, Tomate, momentos como esse pra gente, se é possível essa expressão ainda, mas desmistificar um pouco, né, de que não é uma coisa inacessível, muito pelo contrário, e até isso é pra mim também, Sim. né? Acho que até pra gente, nos nossos próprios negócios, falar assim, gente, às vezes eu preciso de uma pessoa Acaba até de que às fora, né? vezes a gente se peca muito nisso, né? A mas eu gente acho que é faz isso. muito pra fora. Eu acredito que a consultoria pode vir nesse papel, às vezes, de até viabilizar um investimento mais interessante. Por exemplo, a pessoa sem uma consultoria vai, eu quero montar meu e-commerce, por exemplo. Estou dando um exemplo. Aí o consultor de digital, né, de brand, enfim, ele vai identificar e falar assim, não, olha aqui, esse site e-commerce não vai funcionar, investe
num marketplace que vai ter uma estrutura mais saudável, mais barato, não sei o quê. Inicia com Possível isso. E a agora, pessoa vai né? ter uma economia muito maior do que investir boa. num próprio e-commerce, por Uhum. exemplo, né? Chega muita gente, aí o Piero pode falar isso melhor, né? Principalmente de e-commerce. A maioria das empresas, dos empresários, eles acham que ele vai subir um e-commerce ali e ele já vai vender, cara. E ele não sabe como é que funciona o negócio. Que o E e-commerce aí você funciona tem. sozinho, né, Piero? E aí você Coloca tem. lá que vende. É. Não, vou fazer um site e-commerce e vai vender e tal. E aí o cara não esquece que tem logística reversa, que é uma coisa que ferra o cliente. Tarifas, Tarifa. brand, foto, Embalagem. descrição, É muita coisa, embalagem, né? atendimento, Fluxo de caixa da fluxo de mesma caixa, forma, né? markup. É. Marketplace pode te cobrar 25%, por exemplo. Sim. Você tem esse O lucro? cara pode É. começar, às Perfeito. vezes, com uma plataforma mais simples, ou sendo, ou vendendo para marketplace, né? Hoje a gente tem aí Magalu, um monte de coisa, e o cara começa a ganhar corpo, né? Uhum. Com isso, certeza. entendendo. O marketplace ele te dá visibilidade, é uma grande vitrine. Para você ter uma loja, você tem que investir em mídia paga. Então, além de investir em infraestrutura, em pessoas e estoque, você tem que investir em mídia patrocinada. A vantagem do marketplace Ali já tá tudo é essa. pronto, cara. Mas aí tem a consultoria ajuda em quê? Nós Sim. temos essa consultoria no Vitaltech, que é a implantação de marketplace. Então a gente pega uma plataforma de integração, coloca esses produtos em uma loja virtual e ao mesmo tempo, com o mesmo estoque, com o Faz mesmo um cadastro, redirecionamento. a gente direciona esses produtos para vários marketplaces ao mesmo tempo. Então o cara tem uma plataforma de gestão e cadastra esses produtos de uma forma automatizada em diversos vários. marketplaces. Então você ganha eficiência. Sim. A consultoria faz isso. Uhum. Eu já vi várias empresas com cadastros individualizados. Então ele tem uma conta em tal marketplace e um outro tem um e-commerce e tem um estoque próprio. Aí ele separa o estoque dentro da empresa para poder vender no e-commerce e mesmo assim dá errado. Uhum. Então a consultoria chega para poder levar o caminho mais Exatamente. curto, né? É aquele caso da marretada, né? No navio de $1 milhão, né? A marretada é 999 mil, né? Mas chegar lá é $1, né? Tem uma história que eu não contei direito. Mas existe essa Essa história. eu não sei não, vou É, procurar. mas aí que a história é essa, né? O cara vai lá e cobra $1 milhão para dar uma marretada e o navio volta a funcionar. E o cara fala, pô, mas $1 milhão para dar uma marretada? Ele é porque ele tem experiência, ele sabe onde vai bater com o martelo, enfim. Então ele vai otimizar e vai ganhar Sim. eficiência. Uhum. E esse navio, né, reza a lenda que ele estava 3 meses Parado. parado. Então o cara chegou com a barato. marretada. Não foi barato. Imagina o Foi. investimento. Voltou Cara, funcionando. pô, velho, Mas tinha o que ter te cliente chamado não antes. coloca isso, né, no papel, É. né? Ele não vê a longo prazo. O cliente não vê a longo prazo, né? É impressionante. Mas é isso, cara. Ele investe ali vários meses em uma mídia mais ou menos para depois ver que deveria ter contratado um profissional mais competente. Uhum. Aí fica esse jogo de leilão entre os profissionais freelancers, galera que trabalha em casa, as urgências, os consultores e gurus que não tem muita experiência. O cara chega para falar que vai resolver um problema que o consultor chega e fala, cara, não é assim. Uhum. Se eu falar que eu vou resolver esse problema, eu vou estar te enganando. Por quê? Cara, eu não posso falar pelo um terceiro. Então, se o problema seu é de atendimento, eu vou te dar o caminho e conduzir ao seu sucesso. Justamente. Mas se você tem um funcionário que ele não vai, né, se comprometer com o processo, você não vai ter sucesso. Não. Então não É. depende, né? São forças extrínsecas, não faz sentido. Com certeza. É igual você investir em marketing pago, né? Então a consultoria chega e fala, investe em anúncio no Google, você vai vender. Não é assim que funciona. Nem Seu sempre. preço é competitivo, você tem uma boa apresentação, você tem um bom branding, sua identidade é bonita, você tem fotos boas, enfim. É um conjunto, né, de fatores que vai levar ao sucesso da sua Isso. organização. Essas são as oportunidades que estão aí no mercado. Isso que você falou aí, né, Piero? Só para também fechar aqui, né, Marcelo? Essa questão de mágica, isso não existe, né? Não. Ah, é simples, vamos fazer isso que vai dar super certo. Não, que isso, né? Eu acho que esse lugar do profissional que chega já com uma solução pronta, a gente tem que desconfiar. A gente, em todos os sentidos, você na sua casa, você pede uma pessoa para ir lá, ela vai chegar com a solução pronta, sem saber exatamente o que está acontecendo, sem tomar pé do que está acontecendo ali no navio, não tem jeito. Então, acho que isso é um primeiro passo também para quem pensa em contratar uma consultoria ou contratar um profissional para falar assim, peraí, deixa eu ver como que ele vai chegar, o que que ele vai me propor, né? Pra gente também... Qual é a visão que ele vem, né? Será que comunga caminho ou será que
reforça. De alguma forma, acho que é um primeiro sinal aí, né? Não vai, uma pessoa que chega com a solução pronta para você, né? Você pode desconfiar. Acho que é isso primeiro, né? Assim, deixa sentir, te conhecer seu negócio, entender o que está acontecendo, né? Relacionamento. Exato. Pessoal, perfeito. Assim, tem muito assunto, né? Não, tem. Consultoria. A gente vai voltar para falar mais, história. Vai virar Pra- Filmocast. Virou Seriecast. Seriecast. Mas agora, para encerrar, a gente tem um momento dica do especialista, que é uma dica que pode ser relacionada ao nosso assunto, ou uma dica para a pessoa, né, se inteirar mais sobre alguma outra questão que você se aprofundou, ou alguma curiosidade que você queira trazer hoje. Então vamos lá, começa aí, Pedro. Vamos lá, então. A dica do especialista hoje, livro Tração, ou Traction. Ele fala sobre canais de tração para o seu negócio. Então, nesse livro, ele já está um pouco desatualizado. Por quê? Aqui no livro, nós temos 19 canais. O que é canal? E-mail marketing, um canal. Feira, eventos, né, que nós falamos. Live, Instagram, Facebook, TikTok. Cara, mesa de boteca é um canal também, por que não? Sim, com Não é? certeza. Então, ó, certeza. se você quer explorar canais de tração para o seu negócio, leia este livro. Recomendo. Nossa, beleza. Vou fazer a minha Fala aí, rapidinho. fala. A minha é um filme. Para mim, é um dos melhores filmes da nossa área. Mas ele não é colocado naqueles rankings, né? O Lobo de Wall Street, A Procura da Felicidade, Jobs. É um filme que mostra realmente como que um consultor ele tem que se colocar no lugar do cliente. Chama Do Que as Mulheres Gostam. Sensacional É esse um filme. filme É o Muito Gibson. bom. fantástico com o Vou Mel assistir. Gibson. Que ele expõe a dificuldade, né, dessa questão de consultoria, né? Porque como é difícil eu fazer jobs para uma determinada, né, área. Então, esse filme é fantástico. Vejam, é antiga, é de 2012, se eu não me engano. É hilário, É leve, mas é ele divertido. tem uma mensagem poderosa, muito legal. E principalmente para quem quer entrar na área de consultoria, vale a pena, né? De comunicação, vale a pena. Boa dica. Renatinho, tem uma dica pra gente? Então, a minha dica, talvez até já Vira um uma... podcast. já uma dica, né? Não só de livro, mas uma dica de assuntos pra gente continuar conversando. É o livro Love Marks, O Futuro Além das Marcas. É um livro, assim, pensei em trazer uma dica que pode ser para qualquer tipo de cliente, para quem é curioso sobre o assunto, para quem tem seu próprio negócio, né? A gente tem muitos exemplos aqui no livro que vai falar um pouco desse lugar de grandes marcas, como que elas chegaram até lá, mas não como elas chegaram lá em vendas, não como elas chegaram lá em receitas, mas como elas chegaram lá em relação ao sentimento com as pessoas que a gente hoje coloca aí como público-alvo ao consumidor, né? O que é que faz com que a gente defenda uma marca, ou que a gente siga essa marca. Então tem um pouco desse lugar aí, de um pouco do lugar de amor, de uma paixão, que é uma história grande aí pra gente conversar, mas é um livro que é bem gostoso, muito leve de ler também, então fica a minha dica aí também pra gente continuar a falar sobre isso. Cara, olha que interessante. Complementa, não é? Completamente. Canais de tração com Love Brands. Com certeza. Pois é, através dos canais, você faz e transforma complementa sua ainda marca. com a nossa conversa, que mostra que toda marca, até chegar uma Love Branding, né? Ela foi uma marca pequena. Pequena. Ela nem existia. Ela nem existia. E ela Não precisou é de isso? ter consultorias para que chegassem até esse nicho, né? Exato. Até esse status Pô. quo. Eu vou aí, trazer um né? exemplo que vai falar disso. É um filme também, bem recente, e que eu senti muito esse papel do consultor no filme, que é o filme chama Air. É a história Fantástico. por trás do logo. Não sei se tem Fantástico. pra ver, mas Fantástico. é um filme que Boa. tá disponível na Prime, né? Ah, E é o seguinte, assim, eu senti que o personagem que o Matt Damon faz é quase que consultor da Nike, porque eles estavam investindo na linha de basquetebol, né, de basquete. E aí ele era o especialista dentro do negócio, pensando no esporte, nos atletas, e ele teve que mostrar... tem um lugar no consultor que eu sinto que às vezes acontece, é que às vezes a gente fica na corda bamba, que você tem que agradar o empresário, mas você tem a sua visão. Você sabe onde tá certo, onde tá errado.
né? Ali mostra muito bem ele apostando nessa visão dele. Uhum. Eu sou o especialista, eu sou o consultor dessa área, então vamos apostar nossas moedas todas aqui. E assim, como ele faz isso, a paixão que ele faz, a forma que ele mostra, que todo mundo sabe, né? Que a Nike e Michael Jordan são sinônimos, né? E como nasceu esse Love Brand, essa marca amada, né? É fantástico o filme. Pensando nessa perspectiva da conversa que a gente teve, vai ter muito dessa questão, né? Desse papel do consultor de pensar fora da caixa, visão a longo alcance, o sniper, né? Que a gente tá brincando. Não podemos esquecer que siga o Instituto Vitaltech nas redes sociais, procure, né, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube agora. Quando você achar o nosso diamante fractal multicolorido, é lá mesmo que você vai clicar. Isso, siga os nossos conteúdos que a gente vai estar trazendo muito mais sobre esse universo de assuntos que o Instituto tá dentro, né? Que a gente atua. É isso aí. É isso aí. Obrigado, ó. Segue aí. Aperta o sininho, sabe aquele íconezinho de um sininho? Então, aperta ele, compartilha com seus amigos, manda para aquela empresa, para aquela pessoa que você gosta, que precisa de uma consultoria. Manda uma mensagem pra gente, estamos abertos a receber todos vocês. Show de bola, Muito gente. bem. Pessoal, é isso? A gente tem um episódio? Temos. Massa. Bem-vindo ao Vitalcast, o programa de inovação, tecnologia, design e negócios do Instituto de Educação e Pesquisa Vitaltech.